Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Ei você, meu querido, minha querida leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim. Hoje é quarta-feira, um dia muito especial, primeiro porque é um novo dia que está colocando à minha frente os desafios e eu estou aqui encarando cada um deles com entusiasmo, com alegria e com muito otimismo. E a segunda razão é porque eu tenho novamente o privilégio, depois de muito tempo, de receber uma das mais competentes, uma das pessoas mais gabaritadas e também, na minha opinião sincera, uma das mulheres mais bonitas do serviço público e também do judiciário amazonense. Alzira Melo Costa. Ela é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, PRT 11ª Região. E ela vem contar para todos nós, nessa conversa amigável e muito respeitosa e cheia da minha admiração por ela, ela vem nos falar sobre a sua carreira bem-sucedida, a sua carreira com sucesso, toda ela respaldada pela sua capacidade e a sua notável competência. Vocês vão ouvir falar de um assunto que realmente é do nosso máximo interesse, porque tem a ver com o Ministério Público do Trabalho. E eu quero, primeiramente, dar a ela as minhas mais sinceras e carinhosas boas-vindas e muito obrigado por esse privilégio de novamente entrevistá-la, desta vez numa posição, cumprindo uma missão ainda com muito mais responsabilidade. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Humberto. Muito boa tarde a cada um de vocês, os nossos telespectadores de hoje. Para mim, a honra é toda minha e, assim, talvez não mereça realmente todos esses atributos e adjetivos que você me atribuiu, mas é sempre uma felicidade estar aqui contigo para ter uma conversa e falando sobre o Ministério Público do Trabalho, que a população costuma ter tantas dúvidas, né? E costuma suscitar tantas necessidades das pessoas que mais precisam ali, que estão no dia a dia e têm seus direitos violados. Então, é sempre uma satisfação vir aqui contigo. Muito obrigada. Doutora, nós aqui, quando a gente escuta na imprensa esse nome, Ministério Público, até para nós mesmos que lidamos com as notícias, com os fatos e acontecimentos numa base diária, fica assim um pouco confuso. Olha aqui, eu tenho uma lista aqui de Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público Estadual e agora Ministério Público do Trabalho, do qual a senhora é a Procuradora-Geral. Me diga uma coisa, o Ministério Público é um só ou essa divisão apenas abrange de diferentes competências? Humberto, eu acho que você resumiu perfeitamente. O Ministério Público é uno, né? A gente pode falar em um Ministério Público brasileiro, que é um órgão permanente que tem por atribuição constitucional a defesa dos direitos individuais, sociais, o atendimento da sociedade como um todo. É um órgão independente que não está vinculado nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Executivo e nem ao Poder Judiciário. Essas nomenclaturas, elas caracterizam basicamente a atribuição de cada um dos órgãos. E aí é bom a gente fazer uma diferenciação que é bem distinta. Talvez já tenham ouvido falar também de Ministério Público da União. E quem é o Ministério Público da União? É justamente todos os órgãos que possuem atribuição federal e a gente divide em 4. Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Ministério Público do Trabalho. Esses compõem o Ministério Público da União, que tem a atribuição de atuar na esfera federal, por assim dizermos de uma maneira muito resumida, para que o público consiga entender de uma forma mais clara. Temos, em paralelo, o Ministério Público Estadual, que tem a sua área de atribuição a nível estadual. Fora a competência de federal e estadual, esses ministérios públicos têm a peculiaridade de trabalharem em determinadas matérias. A atribuição deles é sobre determinadas matérias. Por exemplo, o Ministério Público Militar tem a matéria de atribuição privativa de atuar no ramo militar e, em paralelo,
faz seus requerimentos, as suas ações perante a Justiça Militar. O Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. E as atribuições são relativas à matéria ambiental, criminal, consumidor, as mais diversas no âmbito federal. O Ministério Público do Trabalho, ele fica com as atribuições na esfera trabalhista. E a justiça que ele peticiona, por assim dizermos, aonde fazemos os nossos requerimentos em caso de judicialização, é a Justiça do Trabalho. Por sua vez, o Ministério Público Estadual faz na Justiça Estadual e por aí a gente vai destrinchando a atribuição de cada um desses órgãos. A senhora acabou de dizer que o Ministério Público é uno e autônomo. Me diga uma coisa, eu fiz um curso em Mídia e Justiça no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, isso foi há mais de um ano, um curso justamente que convidou alguns jornalistas para participar e entenderem melhor essa relação do Tribunal de Justiça envolvendo os outros órgãos do Judiciário. O Ministério Público do Trabalho também tem como função precípua acionar a Justiça, levar, através das suas competências, a que a Justiça se movimente, porque os juízes me disseram o seguinte: a gente só age quando é acionado, quando provocado. Da mesma forma, o Ministério Público do Trabalho atua? O Ministério Público, como um todo, ele tem uma função bem mais ampla do que só provocar a justiça. Ele tem a atribuição também de resolver as questões, as demandas que têm violação de direito individuais indisponíveis ou direitos sociais também em nível administrativo. Mas o Ministério Público, ele é esse órgão agente realmente. Ele presenciou a irregularidade, ele pode sozinho determinar a instauração de uma notícia de fato para ver como que aquele problema pode ser resolvido, por assim dizermos. Eu tenho atribuição para resolver judicialmente, atribuição para resolver administrativamente e tenho atribuição mais do que isso, de ser um interlocutor qualificado. Quando eu não quero ainda funcionar administrativamente, eu posso chamar os outros órgãos para conclamar, vamos elaborar, criar, construir uma política pública específica relativo ao atendimento, e aqui eu vou dar um exemplo que eu trabalho bastante, população em situação de rua, emprego e renda. Vamos movimentar também na construção de políticas públicas. A função do Ministério Público é muito mais ampla do que só provocar a justiça. A gente tem esse papel de canalizador realmente, potencializador da defesa dos direitos humanos, né, e especificamente o Ministério Público do Trabalho, da defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora, o âmbito da atuação do Ministério Público do Trabalho tem muito a ver com essa arena onde estão as relações entre empregador e empregados, emprego e renda especificamente? Exatamente. O âmbito de atuação do Ministério Público do Trabalho é tudo que envolve trabalho, não só relacionada à carteira assinada, que é o emprego formal, mas envolvendo também as relações independentes, as relações de autônomos, as relações da informalidade. Mas em qual aspecto? Eu posso garantir o direito individual de um trabalhador? Não, não é esse o papel do Ministério Público. Esse é o papel da Defensoria. Quando a pessoa não pode pagar um advogado, especificamente, e o direito é só dela, ela tem que procurar a Defensoria Pública, ou um advogado pro bono, ou um advogado particular, caso possa pagar. Qual é o papel do Ministério Público? Agir naqueles casos que os direitos se repetem, são direitos de uma coletividade, os direitos coletivos, sejam eles de toda uma sociedade que eu não consiga individualizar, ou de uma coletividade que eu consiga individualizar. É esse o papel do Ministério Público, atuar na promoção e defesa dos direitos coletivos. A senhora é procuradora geral do Estado do Amazonas e do Estado de Roraima, não é isso? A senhora poderia nos explicar por que essa abrangência envolvendo um outro Estado? É engraçado, né, Humberto? Isso é uma peculiaridade que ocorre não só aqui no nosso estado do Amazonas, mas ocorre também em outros estados do país, mais precisamente acontece em 4 localidades. Normalmente, as divisões do Ministério Público do Trabalho seguem em paralelo à organização do Poder Judiciário, no caso da Justiça do Trabalho. Cada estado, via de regra, tem um Tribunal Regional do Trabalho. Temos 4 exceções, na qual nós nos incluímos. Amazonas e Roraima se organiza a Justiça do Trabalho,
Oh, meu Deus, agora fiquei... Pronto. Se Deu um branco, deu um branco. Deu branco, eu confundi. Uhum. A Justiça do Trabalho se organiza Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, e, em paralelo, nos organizamos Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima. Isso ocorre com mais 6 estados, Rondônia e Acre, que é a Justiça do Trabalho da 14ª Região, Pará e Amapá, Justiça do Trabalho da 8ª Região e, por consequente, Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, e acontece no Distrito Federal e Tocantins. Tirando essas exceções que falamos aqui, cada estado possui uma Procuradoria Regional do Trabalho, é essa a peculiaridade. Doutora, me diga uma coisa, qual é a sua opinião pessoal sobre essa questão que envolve a PEC 18/2011, que tem como objetivo autorizar o trabalho para menores a partir dos 14 anos de idade. A senhora acha que essa autorização, porque eu acho que é esse o foco da PEC, ela não pode complicar a vida escolar dessas crianças, que eu considero criança ainda, os jovens de 14 anos. Qual é a sua opinião pessoal sobre essa questão dessa PEC 18/2011? Humberto, eu acho um absoluto retrocesso. A PEC que está sendo proposta, colocada em votação na Câmara de Constituição e Justiça, o Ministério Público tem feito um largo trabalho e um trabalho de fôlego realmente para convencer que isso não vá nem adiante, que não passe na Câmara de Constituição e Justiça. Infelizmente, a gente não está tendo muito êxito nessa luta. Porque tem realmente, nesse momento específico, eles têm o entendimento ali dos que estão na CCJ de que seja aprovado. Para mim, é um evidente retrocesso. Não só violaria a Constituição, em que pese ser uma emenda à Constituição que eles tentam aprovar, violaria a nossa Constituição, violaria todos os nossos pactos internacionais, e isso seria um retrocesso social imenso. Hoje nós temos aproximadamente 5 milhões de desempregados adultos. Permitir, como essa PEC quer, o trabalho... Isso no estado de Roraima e Amazonas ou em todo o Brasil? Brasil. Permitir que o adolescente trabalhe em meio período não vai auxiliá-lo na sua escolaridade, não vai aumentar suas competências, vai tirá-lo da prioridade absoluta no atendimento de todos os outros serviços públicos, vai diminuir a capacidade e potencialidade desses adolescentes, sem falar que um trabalho em meio período não é capaz de sustentar uma família, como muito se argumenta. O direito à profissionalização já é previsto para os adolescentes a partir dos 14 anos, e nele a aprendizagem tem toda uma metodologia de permanência na escola. Simplesmente permitir o trabalho em tempo parcial não garante sequer que esse adolescente permaneça na escola. Não há uma conjugação de valores, não se quer preparar esse jovem para o futuro, se quer atribuir a ele uma responsabilidade pelo sustento da família que não pode ser permitido. Isso não vai trazer mais empregos, não vai desenvolver o país, vai retirar direitos dos nossos adolescentes. Isso é a minha opinião pessoal. E o Ministério Público defende realmente essa linha de que se trata de um imenso retrocesso que viola diversos princípios da Constituição no que diz respeito ao direito ao não trabalho da criança e do adolescente, no direito à profissionalização, o direito à educação adequada. Eu acho simplesmente terrível. Doutora, a sua gestão como procuradora-geral, ela dura quanto tempo e qual é a grande meta, a grande realização que a senhora gostaria de concluir, de ter toda realizada nesse período que a senhora é procuradora, estará como procuradora-geral? A senhora mergulhou nessa nova missão com alguns objetivos que a senhora queira marquem a sua gestão? Belo, meu coração é muito sonhador sempre, né? Lindo. Então, na realidade, o nosso mandato é de 2 anos. Eu tomei posse no dia 1º de outubro. Esse ano, excepcionalmente, não tivemos a ratificação de posse, por ainda estarmos num momento muito instável no que diz respeito à crise pandêmica, à restrição de quantidade de pessoas dentro de atendimento nos locais públicos. E em relação às metas, né, o que eu penso?
Eu penso que a pandemia nos trouxe enormes desafios e um dos grandes desafios é voltar a atender o público de uma maneira plena, mas segura. Agora, na nossa gestão, especificamente no dia 3 de novembro, voltamos a ter atendimento presencial ao público, né? Então isso é uma primeira meta, voltar a conseguir atender o trabalho. E isso está acontecendo pouco a pouco, né, doutor? Pouco a pouco. Então, assim, os desafios são para muito além das questões trabalhistas, são desafios administrativos do Ministério Público conseguir voltar a ter o atendimento pleno, ser realmente um porto seguro para o trabalhador, que ele saiba, em qualquer circunstância eu vou poder procurar o Ministério Público em caso de violação de direitos coletivos, procurar o Ministério Público do Trabalho presencialmente. A gente, do Ministério Público do Trabalho, atende em sua grande maioria um público vulnerável, que não consegue realizar a sua notícia de fato, a sua denúncia, utilizando um link da internet. E não consegue por quê? Porque às vezes ele não tem crédito no celular suficiente para usar o 3G, o 4G, o 5G. Ele não dispõe de um celular ou ele não dispõe de um wireless. Ele tem dificuldades realmente de digital, né? Tem dificuldades digitais. Então, assim, o primeiro desafio é conseguir voltar a atender o público de maneira melhor, né? Atender o público presencialmente, retornar, que os nossos servidores também retornem e, é claro, tudo pensando de uma maneira muito segura, né? Respeitado todos os procedimentos de segurança relativos ao Covid, rodízio, espaçamento, higienização das mãos, máscaras e todas as outras medidas que sejam determinadas pelos nossos órgãos. Essas são dificuldades assim que parecem pequenas, mas elas são imensas. E quando a gente fala em estado do Amazonas e Roraima, fala em picos diferentes, em situações diferentes do estado de evolução do estado pandêmico, a gente tem que observar também. Todo mundo que ingressa hoje no prédio do Ministério Público deve estar vacinado. Eu só consigo que a pessoa ingresse no Ministério Público se ela apresentar o comprovante de vacinação. E estando com a vacinação completa, Humberto. Se eu estou no meu calendário vacinal, já estava previsto para eu tomar a terceira dose, eu tenho que tomar a terceira dose, sob pena de eu não conseguir entrar no Ministério Público do Trabalho. Até porque essa questão da vacinação hoje, não é, doutora Alzira, me protege, mas também protege as outras pessoas, quer dizer, não é só a mim que a vacinação completa protege, mas também as outras pessoas. Me diga uma coisa, qual é, doutora, na sua opinião, e eu estou focando no seu mandato, na sua missão, qual é o calcanhar de Aquiles? O que lhe tira o sono nas suas atividades profissionais? Existe alguma coisa que a senhora gostaria muito de mudar para melhor? Ai, Humberto, eu acho que se eu falasse assim, tem uma coisa que me tira o sono, eu ia estar sendo injusta com tantas outras coisas que me tiram o sono. As nossas preocupações são muito grandes, né? Porque a pandemia trouxe a reboque uma grave crise econômica. Ela trouxe a reboque não só os desempregados, mas ela trouxe também a precarização de emprego. Os nossos estados que estão sobre a tutela da PRT-11, Amazonas e Roraima, eles têm sofrido, são os estados que têm recebido como porta de entrada um grande fluxo migratório de venezuelanos. E aí traz consigo uma população migrante de extrema vulnerabilidade, de extrema carência. Então, assim, são muitas as causas que nós já tínhamos, que a pandemia potencializou, e especificamente os nossos estados, em especial Roraima, é porta de entrada de um grande fluxo migratório jamais visto na América Latina. Então, assim, nós temos várias preocupações. E falar em pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, como são os migrantes, como são os desempregados, a gente está falando de pessoas que são submetidas às mais diversas violações trabalhistas para conseguir se sustentar. Hoje a gente tem vários projetos de manutenção de renda mínima, tem projeto previsto do governo federal, tem do governo estadual, mas eles são marcadamente insuficientes e realmente precisa-se de mais respostas para essas questões, não é, doutora? Nós precisamos de mais resposta, Ao mesmo tempo que esse quadro foi agravado pela pandemia, nós também tivemos uma redução da capacidade de atendimento, porque o atendimento 100% online ele é muito vantajoso para algumas coisas, mas ele é desvantajoso para outras.
Então, assim, é visível a diminuição da capacidade de atendimento, não só do Ministério Público do Trabalho, mas de outros atores. Então, assim, são muitas as nossas preocupações. Doutora, mais uma vez eu vou apelar para a sua opinião pessoal em relação a essa questão do desemprego, já que a senhora citou. Eu gostaríamos de saber o seguinte: sabemos que a pandemia criou muitos casos de desemprego, muitos restaurantes fecharam, os hotéis fecharam, uma área específica que eu li, os eventos foram anulados e tudo mais. A senhora sente hoje que pouco a pouco nós estamos experimentando uma volta, nem que seja de uma velocidade ainda não ideal, mas os empregos estão sendo recuperados, as pessoas começam a retornar aos seus empregos, as empresas começam a respirar com mais facilidade. Qual é a sua impressão sobre o Estado envolvendo trabalho e renda no Amazonas hoje? Assim, em relação ao momento pandêmico, a gente vê que as empresas começam a retomar as suas atividades, lógico, todas com restrição. Sim. E porque a gente fala, em geral, da capacidade econômica, né? Da crise econômica que a gente vive. Eu, sinceramente, não percebo essa retomada pujante. Eu acho que a retomada está lenta, a gente tem várias dificuldades, tem vários agravantes. A pandemia não acabou. Há sempre uma espada, né, sobre Sim. a cabeça do empresário, sobre a cabeça do trabalhador. Se o empresário não funciona, eu posso perder o meu emprego. Claro. Qual vai ser a normalidade? Qual vai ser o risco à minha saúde? Então, assim, a gente vive um momento de grande inconstância. Eu, sinceramente, não consigo perceber essa retomada econômica. E, pelo contrário, né, todas as publicações divulgam aí uma grande inflação, aumento da fome, aumento do desemprego e, assim, diminuição da capacidade de investimento dos empresários e efetivo desenvolvimento das atividades econômicas. Essa é a minha percepção. Como uma pessoa cuja opinião é muito importante para a opinião pública, qual é a sua opinião sobre esse estado que eu estou percebendo em estabelecimentos, shoppings e supermercados e vários lugares de Manaus, que a maioria das pessoas começa, ou grande parte das pessoas começa a baixar a guarda. Hoje eu vi muita gente nos ônibus, vi no supermercado, vi nos empórios, vejo na rua, as pessoas não estão usando a máscara, as pessoas não estão mais disponibilizando o álcool em gel. Como a senhora vê isso? Isso lhe preocupa, doutora? Imensamente. Imensamente. Como falei aqui, a pandemia não acabou. E assim, a gente tem uma série de inconstâncias, né, no que diz respeito à pandemia do Covid. Vide a situação da Alemanha, Holanda e outros países da Europa que estão tendo um recrudescimento do Covid-19. Eu estou falando que isso vai acontecer aqui? Não, eu até rogo a Deus todos os dias, nos livre e nos guarde. Mas é necessário que cada um de nós mantenhamos os cuidados e as proteções que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e por todos os outros órgãos de saúde no que dizem respeito a distanciamento, higienização das mãos com água e sabão ou com álcool, manutenção do uso da máscara. Essas medidas são imprescindíveis para que a gente mantenha o estado, né, de não contaminação e, sobretudo, se vacinem. É a única proteção que nós temos. E até peço aqui ao público que, se você ainda não foi se vacinar, vá. É proteção para você, para sua família e para cada uma das pessoas. 400 mil pessoas no Amazonas não tomaram a segunda dose. A senhora acredita nisso? Isso é preocupante. É preocupante. É preocupante. Não só as medidas, sabe, Humberto? E aí eu vou um pouco além. Não só as medidas da população em si, mas também algumas ameaças legislativas e executivas no que dizem respeito a esse cuidado. Por exemplo, recentemente nós tivemos um decreto que me foge aqui à memória o número, mas que proibia a empresa de demitir o empregado que não quisesse se vacinar. Veja, eu estou no cinema. Eu sou ali o caixa de recepção dos ingressos do cinema, o responsável pela recepção. Para que você, Humberto, assista o filme, você tem que me mostrar a carteirinha de vacinação. Mas para que eu trabalhe recebendo os tickets de todo mundo, eu não precisaria. Gente,
De onde as pessoas tiram isso? Às vezes eu fico me questionando. Sim. Então, assim, é obrigatório que todos se vacinem. É obrigatório que as empresas passem a exigir isso como medida cautelar para os seus empregados. É medida de saúde para o empregado, é medida de saúde para a coletividade. Doutora, de outra forma, nós não vamos vencer essa guerra que continua, não é verdade? Quer dizer, o primeiro grande escudo, a primeira grande atitude de proteção e única é mesmo a vacina. Acabou, não existe discussão. Não existe. Não existe. Realmente é necessário que cada um de nós faça a sua parte, colabore, se vacine. Se vacine. Se vacine, adote as medidas de proteção, adote as medidas de cuidado. Pouco a pouco vão sendo realizados vários eventos testes, mas para que a gente consiga avançar nessa nova normalidade, como costumam falar aqui, que eu acho que a pandemia ela redesenhou tudo, né? Não é um novo normal. Sim. É um desenho novo, dinâmico, que trouxe profundas transformações e para sempre. Alguma a gente não vai conseguir retroceder no que elas trouxeram, no que diz respeito a medidas de cuidados, medidas de higiene e outras medidas, no que diz respeito às medidas relacionadas ao trabalho, como afetou o mundo do trabalho de algumas pessoas, o uso massivo da tecnologia. Então, assim, não é um novo normal, é um novo ambiente realmente, é uma nova circunstância, é uma transformação. Nesse momento, existem milhares de pessoas que estão nos vendo. Nós não estamos vendo essas pessoas, mas elas estão nos vendo. Eu gostaria muito que a senhora, nesse final de entrevista, nos dissesse sobre o Ministério Público do Trabalho. Qual é a maior posição, a maior informação que a senhora gostaria, nesse final de entrevista, de deixar com as pessoas em relação à sua missão, ao seu novo cargo como Procuradora-Geral e, logicamente, o Ministério Público do Trabalho como um todo. O que a senhora tem a dizer às pessoas? Sobre a nova missão, né, o que eu quero levar para a população? O Ministério Público do Trabalho está de portas abertas para o atendimento ao público, para ter ingresso dentro do estabelecimento, tanto aqui do Amazonas, da sede, quanto da PTM de Boa Vista. É necessário apresentar comprovante de vacinação. Fora esse acesso presencial, o Ministério Público está disponível nos links de denúncias que são massivamente divulgados no nosso site e também através de um telefone de WhatsApp do plantão. Então, essa é a primeira grande coisa. Teve conhecimento de uma irregularidade trabalhista que afeta uma coletividade? Denuncie. Denunciar é a saída, não é? É a primeira saída, porque isso mapeia para a gente uma situação irregular que pode não ser vista, né? Pode acontecer dentro do domicílio, dentro de uma empresa privada, dentro de uma circunstância que não é pública e que a gente não tem amplo acesso. Então, a primeira coisa, denuncie para que a gente possa aferir e tomar as providências que são cabíveis, se for atribuição do Ministério Público. Se um funcionário se sentir, por causa da situação de Covid, eu acabei de pensar nisso, da Covid, né, essa pandemia toda, se funcionário se sentir seus direitos violados, sentir o aproveitamento do empresário pelo momento que todos nós passamos, ele tem que ter a coragem para denunciar. A única saída é ele denunciar, senão ele vai se escravizar a uma situação que não é aceita e não deve ser aceita por ninguém. Assim, Humberto, a denúncia possibilita que aquela violação cesse para aquele empregado e cesse para os pares dele. Então, é a primeira coisa. Então, assim, nós não temos como fazer uma intervenção se não tivermos essa denúncia ou se não tomarmos conhecimento por alguma outra forma. Denunciou e havendo a irregularidade que abranja uma coletividade, o Ministério Público vai atuar, vai agir e vai fazer cessar a violação não só para aquele trabalhador, mas para os pares dele e para os trabalhadores que virão. Porque ele não vai ficar lá para sempre. Claro. Então, para os próximos, para que a gente consiga adequar a conduta do empregador. E veja, sobretudo, o que eu quero mostrar também para os empresários. O Ministério Público do Trabalho não é algoz do empresário. Muito pelo contrário, existem excelentes empresários, gerador de emprego e renda, gerador de riqueza para o nosso país. A gente
luta e defende os direitos dos trabalhadores e que os empresários cumpram as leis. O Ministério Público não faz leis, a gente defende aqueles direitos que já estão previstos na legislação. A gente fomenta isso para que a gente tenha realmente uma sociedade igual, uma sociedade onde a gente respeite o direito do próximo e, no caso, o direito dos trabalhadores. Então é isso, eu queria realmente que todos vissem o Ministério Público no papel que ele tem, de defensor dos direitos sociais indisponíveis, não como o algoz do empresário. O empresário que chega dentro do Ministério Público, ele fala, realmente, doutor, eu estou com uma irregularidade, eu preciso de um prazo para adequação. Está aqui, olha, o cronograma que eu vou atuar. E acontece muitos bons empresários tem um momento que comete um lapso ou outro de irregularidade trabalhista e é feita a adequação e se supera esse problema e passa a regularizar o empresário, passa a garantir o direito dos trabalhadores e a garantir o direito de toda a coletividade. Em outras palavras, haverá sempre uma solução e não há nada que não se resolva. Verdade. Com uma boa conversa, inclusive. Verdade, né? E lógico, tem os mecanismos Claro. próprios, né? A conversa é registrada, formalizada, é proposto um ajustamento de conduta, que é uma atuação administrativa. Caso não se tenha isso, a ação judicial é a última etapa. É a última etapa quando a gente não consegue chegar a um acordo. Então, assim, e mesmo quando a gente judicializa, há possibilidade de acordo. Então, o que eu quero deixar, o Ministério Público do Trabalho de portas abertas. E, por fim, é muito importante que a gente registre, Humberto, que durante toda a pandemia, o Ministério Público do Trabalho não parou. Fomos extremamente atuantes, não só na defesa dos direitos dos trabalhadores que estavam na linha de frente, como dos trabalhadores que são invisíveis, né? Sim. Que ali eu tenho que ter o atendimento dentro da loja, que era dos serviços essenciais. A loja tinha que funcionar porque atende um serviço essencial, não é só transporte público, os coletivos. Então, assim, nós não paramos. E mais do que garantir o direito desses trabalhadores, nós também revertemos muitos benefícios para a sociedade. Estima-se, a gente tem um destinômetro do Covid, e aí eu falo em números do Brasil como um todo, estima-se as doações em mais de 5 milhões só para atender demandas hospitalares de oxigênio, gerador de usina e outras tantas necessidades de equipamento de proteção e segurança. Então, assim, o Ministério Público não parou e o Ministério Público não vai parar. O lugar certo para os trabalhadores e o lugar certo para uma grande profissional na condução como a senhora. Parabéns, doutora. Muito obrigada. Foi realmente ouvi-la. É uma lição, a gente aprende e ao mesmo tempo eu estou fascinado por essa expectativa da realização de grandes trabalhos, porque a senhora estará à frente da condução de todas essas soluções. Obrigado, tá, doutora. Prazer imenso revê-la. É sempre um Nem prazer imagino. estar aqui. E antes de acabar essa missão toda aí, 2 anos, vamos voltar a nos reunir aqui, tá bom? Vamos. Nós vamos voltar aqui para fazer um novo apanhado dos novos tempos e de novas realizações já que estão a caminho agora e que amanhã estarão concretizados, com certeza. Amém. Quero agradecer publicamente a minha querida colega Salete Lima, que não mediu empenho ou desempenho para que a gente desenhasse esse momento que a gente acaba de concluir. Eu devo muito a ela. Além do mais, eu tenho um carinho especial por ela e muita admiração. Ela faz parte da minha vida profissional. E eu tenho orgulho disso. Muito orgulho. Doutora, obrigado. Muito obrigada, Tudo de Humberto. Muito obrigada. Gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, eu estarei aqui mais uma vez. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.